Boa tarde a todos. Como a Filomena disse, e obrigado, Filomena, pela apresentação. Meu nome é Bela Guiar, eu sou diretor de canal e parceiros da Microsoft Portugal. Tenho comigo Ana Silveira. A Ana, para além de Head of Regulation e External Relations da Galp, tem também uma carreira longa nesta área da sustentabilidade, ou ligar à área da sustentabilidade, dos quais destacaria não só CEO das Águas do Tejo Atlântico, também administradora da EPAL e antes funções no Ministério do Ambiente e, portanto, bastante mais capacitada do que eu para falar sobre estes temas. Esta tarde é a tarde dedicada à Planeta. Vimos 3 keynotes muito interessantes. Primeiro, a Singularity University e o James Hahn numa perspectiva de reimaginação e reinvenção. Depois o James Robbie da Capgemini a falar sobre soluções para o planeta. E depois terminámos com um projeto, eu diria, super ambicioso e muito corajoso, diria eu, da Metallica, do Too Good To Go e do aproveitamento daquilo que é o desperdício alimentar. Eu diria que vamos começar exatamente por aí, vamos falar sobre isso e, portanto, a primeira coisa que eu queria dizer, Ana, dos 3 keynotes que vimos, o que é que mais te marcou e o que é que mais te inspirou? Olá, Abel, muito obrigada por estar aqui neste evento da Microsoft e é um gosto de partilhar este painel de comentário contigo. Eu acho que as intervenções foram todas muito interessantes, mas muito preocupantes ao mesmo tempo. E não posso deixar de destacar 3 aspectos que me parecem particularmente relevantes nas intervenções que foram feitas, que me tocam particularmente e que eu acho que são absolutamente transversais aos 3. Os factos provocados pelas alterações climáticas, a consciência que temos do impacto que temos nos ecossistemas e a questão dos desafios que temos pela frente para garantir a sustentabilidade do planeta. Estes são absolutamente transversais. Se olharmos para os factos, a Metallica referiu que 40% da comida produzida no mundo é desperdiçada. E sabemos que temos mais de 800 milhões de pessoas que passam fome no mundo, não têm acesso aos alimentos para suprir as suas necessidades básicas. Esta é uma situação absolutamente inaceitável. A produção alimentar aumentou substancialmente, mas por variadíssimas razões, sejam elas políticas ambientais, sociais ou outras, ou económicas. Há uma grande parte da população que não tem acesso a essa produção alimentar e isto é uma coisa que nós temos tem que nos fazer refletir e tem que nos fazer caminhar em relação a uma solução para o problema. O mesmo se diga em relação à água. 3 em cada 10 pessoas não têm acesso à água potável e das 7 que têm acesso à água potável, a verdade é que possivelmente desperdiçam o recurso que nós sabemos que é escasso. Portanto, o curioso no meio disto é que nós somos o único planeta racional que habita o planeta e somos o único animal que utiliza irracionalmente os recursos que tem à sua disposição. Portanto, eu acho que isto é uma coisa que nos deve fazer refletir. Se nós olharmos para a natureza utiliza com parcimónia. Utiliza com parcimónia os recursos que tem à sua disposição. Os animais matam para se alimentarem, para suprirem as suas necessidades básicas e depois todas as outras espécies utilizam todo o resto dos recursos que estão à sua disposição e, portanto, não fica nada para contar a história. O segundo aspecto é a consciência. Portanto, o Nicholas Hahn referiu que 83% das pessoas que foram inquiridas responderam que a humanidade falhou a tomar conta do planeta, que nós sabemos que o planeta não está no caminho certo e que é preciso fazer alguma coisa. Mas a verdade é que nós, nos nossos comportamentos diários, possivelmente, nós, enquanto indivíduos e nós, enquanto elementos integrantes de uma organização, temos que dar algum contributo para garantir que os recursos que nos são postos à disposição não são utilizados de uma forma abusiva e que conseguimos garantir a harmonia entre nós e o ecossistema. E o último aspecto, se temos consciência, então temos um desafio tremendo pela frente, que é como é que nós vamos lidar com isto, o que é que nós vamos fazer para agir e para combinar a sustentabilidade com o desenvolvimento económico. Nós não podemos considerar que estes 2 conceitos são incompatíveis.
Temos que garantir que não consumimos mais do que aquilo que o planeta nos pode prover, mas ao mesmo tempo temos que garantir que nós continuamos a ter qualidade de vida, que eu julgo que todos nós queremos, e que continuamos a crescer economicamente. Este é o desafio, porque requer uma mudança grande de paradigma, aquele paradigma que nós estamos habituados de utilizar, de consumir e deitar fora. Nós temos que passar de um modelo de economia linear para um modelo de economia circular. Portanto, em vez de começarmos o processo da cadeia produtiva industrial com matérias-primas que extraímos da natureza, nós vamos ter que começar já o processo a pensar em reutilizar outras matérias-primas e depois temos que mudar a nossa lógica de consumo diário de utilização e deitar fora para utilizar, reutilizar, reparar, voltar a utilizar e então introduzir no processo produtivo. E por isso temos que atuar e temos que atuar rápido. É caso para dizer, não deixes para amanhã aquilo que podes fazer hoje. O James Rowley há bocadinho dizia que nós andamos a ser alertados para as alterações climáticas desde os anos 80 e a verdade é que estamos a andar muito, muito devagar. Portanto, já conhecemos os factos, temos a consciência, só temos que aceitar o desafio que temos que fazer alguma coisa para mudar. Porque o planeta vai continuar cá. Nós temos é que garantir que nós vamos subsistir. Ele vai continuar cá alegremente. Não, eu acho que isso é um ótimo ponto. Aliás, eu ia começar por aí. Eu diria que há três tópicos que eu gostaria de acrescentar à tua reflexão. O primeiro tem a ver com esta lógica sistémica, que é o planeta é único e o James também usou um exemplo de Madagascar e como é que um país que nada contribui para os gases com efeitos de estufa acaba por estar numa situação à beira da fome, provocado por algo que lhe é completamente alheio. Mas essa dimensão sistémica é ainda mais complicada se pensarmos duas coisas. A primeira é que a distribuição daquilo que é benéfico para a sustentabilidade ambiental do ponto de vista de ativos nada tem a ver com uma lógica de soberanias nacionais e fronteiras de países. E, por exemplo, quando vemos a discussão à volta da Amazónia no Brasil, quando na realidade há países que contribuem muito mais para os efeitos de estufa e queremos que o Brasil não deite abaixo a Amazónia, não é? Há aqui um efeito de distribuição, de compensação que não é evidente. Bem como um tema histórico que é os países desenvolvidos contribuíram muito mais até hoje para os gases com efeitos de estufa e para criar o seu próprio desenvolvimento, mas ao mesmo tempo não queremos que aqueles que ainda estão em vias de desenvolvimento e precisam de fazer muito desse caminho o façam. E, portanto, este para mim era uma das temáticas. A segunda, mais numa lógica de gestão, e porque muitos de nós também somos gestores aqui, é a transformação organizacional. Vimos o James a falar sobre as DAOs, a Distribution Autonomous Organizations, que são organizações em cima de tecnologia blockchain, com smart contracts e que são organizações que não têm uma estrutura de direção. A nossa ideia tradicional das organizações, sendo naquela lógica militar, com cúpulas hierárquicas, e que nesta nova realidade não se aplica, mas também existem outros autores equivalentes, e por exemplo o Gary Hamel com um livro que se chama Humanocracy fala da necessidade que temos hoje em dia para ter organizações mais ágeis, de fazer os trade-offs de utilização de recursos na cadeia final, no fim, em quem se relaciona com os clientes e com os fornecedores e não guardar essas decisões para serem tomadas nas cúpulas. Isto é uma alteração radical da estrutura organizativa e que temos que trabalhar de maneira diferente. E por último o tema da reimaginação. Eu quero acabar numa nota positiva nesta parte. Toda a lógica à volta dos superpoderes e de tudo aquilo que as tecnologias exponenciais nos trazem, naquela lógica de augment the individual e augment the human e de expandir as nossas competências, as nossas capacidades, que nos permite ter superpoderes enquanto humanos, mas enquanto organizações, para aparecer conceitos como o Too Good To Go, para aparecer modelos de negócios diferentes. Há um estudo da McKinsey que diz que 50% das receitas, pelo menos os gestores que foram alvos desse inquérito, disseram que 50% das suas receitas a 5 anos, eles acreditam que vêm de produtos e serviços que ainda nem sequer têm, que ainda nem sequer criaram, mas que têm a certeza de uma coisa, que é terão um peso de propósito e de sustentabilidade muito maior do que aquele que tem hoje em dia. E isto leva-me para uma nova dimensão, esta dimensão de reimaginação e esta dimensão de sustentabilidade dos produtos e serviços, agora saindo deste espectro global e olhando para Portugal. Portugal
Eu vi dois estudos relativamente recentes, um Europe Sustainable Development Report, que em 34 países põe Portugal no 17º lugar, subindo 2 posições, e um outro índice mundial que coloca em 166 países, Portugal em 70º, se não me falha a memória, caindo 2 posições também. Como é que é, Ana? Estamos melhor, estamos pior? O caminho é que Portugal está a fazer e como é que vês o futuro do ponto de vista mais do nosso jardim aqui plantado? Eu vou começar agora também com uma nota um bocadinho mais positiva. Eu acho que Portugal tem uma grande oportunidade pela frente. Tem uma oportunidade de se reindustrializar. Somos um país pequeno, é verdade, e como dizias há pouco, há muitos países que estão a sofrer muito com aquilo que foi o desenvolvimento económico dos países desenvolvidos, não é? E, portanto, temos uma responsabilidade grande, mas sendo um país pequeno e com as características que Portugal tem, que está numa ponta da Europa, mas tem um mundo imenso, tem um oceano imenso à sua frente que lhe abre as portas para o mundo, tem uma posição geoestratégica muito interessante, tem recursos humanos, tem recursos naturais, tem criatividade e engenho, a que nós chamamos outra coisa habitualmente, mas tem essa criatividade e tem esse engenho. Tem uma oportunidade única neste momento, porque temos muitos fundos disponíveis para apostar no combate às alterações climáticas e na digitalização e na transformação, e, portanto, julgo que nós temos que aproveitar essa oportunidade. Portanto, uma nota positiva em relação ao futuro, acho que temos que nos posicionar. E Portugal foi o primeiro país do mundo a manifestar a sua intenção e a comprometer-se com a neutralidade carbónica até 2050. Esta foi uma bandeira nacional, não é um statement político, eu acho que é uma bandeira para todas as pessoas. Nós queremos mesmo ser um líder na transição climática e isso coloca-nos num ponto em que vamos ter que reduzir os gases com emissão... Com efeito de estufa. Com efeito de estufa, entre 85% a 90% até 2050 e depois teremos que compensar o restante através do uso do solo e das florestas. E, portanto, temos aqui uma enorme oportunidade pela frente. E eu acho que Portugal já tem muitos bons exemplos. Desde os mais pequenos, de algumas indústrias que se foram adaptando e que utilizam o plástico que é recolhido nos oceanos para produzir peças de vestuário ou ténis para nós usarmos diariamente, até outras indústrias que eu conheço relativamente bem, porque passei pelo setor da água e do saneamento. As tradicionais estações de tratamento de águas residuais, que antigamente a única coisa que faziam era tratar esgoto e devolver a água ao meio ambiente, hoje em dia são verdadeiras fábricas da economia circular, onde se produz água reciclada para outros usos, como é o caso das lavagens de ruas, das regas de jardins, de outros usos industriais. Produz-se biogás através de lamas, que depois são consumidos nas instalações, ou faz tratamento de lamas para que elas possam ser valorizadas na agricultura. Portanto, não há resíduo que seja extraído daquelas estações de tratamento, porque eles são todos tratados como subprodutos. E isto não é só uma oportunidade de tornar toda a cadeia mais sustentável, é também uma oportunidade de negócio. É também uma forma de diversificar a economia. E no caso da energia, do setor energético, não posso deixar de falar um bocadinho dele. Sim, e é exatamente perguntar-te sobre... E a Galp? Como é que a Galp está aqui neste... A Galp tem um papel fundamental nesta transição energética. Quer ser uma empresa muito sustentável do ponto de vista energético. Não está apenas a acompanhar as tendências e a posicionar-se, está a transformar-se e quer tornar-se um líder na transição energética. A nossa ambição é fazer da Galp um case study mundial de transição energética. Temos um propósito que é queremos regenerar o futuro juntos. E como é que propomos fazê-los? Fazendo a transição daquilo que eram os combustíveis fósseis para as novas energias. Queremos apostar nas renováveis, estamos a diversificar o portfólio, estamos a fazer uma aposta muito forte nas energias renováveis. Estamos a tentar apostar na descarbonização dos transportes através da eletrificação, com projetos muito concretos na área do lítio. Queremos reforçar a nossa rede de postos de abastecimento para a mobilidade elétrica em Portugal e estamos a estudar e a avaliar soluções na área do hidrogénio, porque
sabemos que a eletrificação não é a solução para toda a mobilidade e, portanto, para as áreas mais pesadas, como o transporte pesado, ou para a aviação ou para os transportes marítimos, o hidrogênio poderá ser uma boa solução. Muito trabalho nos próximos anos, então. Eu pego no ponto do desafio quase do James Robbie de que 3% das emissões de gases com efeito de estufa são do setor da tecnologia, e que o setor da tecnologia tem duas dimensões diferentes. Tem a dimensão enquanto setor propriamente dito, mas depois tem uma responsabilidade em ajudar os outros setores a resolver o seu problema. E no caso da Microsoft, faz agora 2 anos, no Building the Future, há 2 anos, anunciámos o princípio, diria eu, de uma estratégia mais estruturada de sustentabilidade. Primeiro, com o compromisso de sermos carbono neutro até 2030. Depois, com a compensação de todas as emissões de carbono históricas da Microsoft, desde a sua fundação em 1975. E depois, isto agarrando o tema de como é que nós, enquanto setor, podemos ajudar os outros, a constituição de um fundo de $1 milhão, exatamente para trabalhar novas tecnologias de alterações climáticas e para combater as alterações climáticas. Mas em cima disto depois ainda fizemos o anúncio no ano seguinte de nos tornarmos water positive e, portanto, reintroduzir no sistema mais água do que a água que consumimos no nosso próprio funcionamento. A parte de ser zero waste também, não só com devices Surface 100% recicláveis, como também centros recirculares para os nossos servidores e em cima diria eu, desta dimensão toda, um trabalho nos três âmbitos de emissões e, portanto, trabalhando 1 direto, 2 indireto e 3 cadeia de valor e abastecimento. Há um estudo que diz que 90% da pegada carbónica de uma empresa está na sua cadeia de valor e na sua cadeia de abastecimento e, portanto, também trabalhamos isso, alterando as políticas com os nossos fornecedores. Do ponto de vista de ajudar os nossos clientes, eu diria, por um lado, o computador planetário, vamos ter uma sessão mais daqui a pouco sobre isso, que está a recolher dados de todos os sensores e individuais e que está disponível para quer particulares, quer organizações poderem tirar partido dele. Por outro lado, o Emissions Impact Dashboard, que permite a uma empresa saber qual é a sua pegada de carbono que decorre de tecnologia Microsoft, mas também prever qual é que é essa evolução. Portanto, para terminar, a Cloud for Sustainability, que também foi lançada agora há cerca de uns meses em General Availability e que é um conjunto de soluções específica. 2 sessões que gostasses de ver agora a seguir, Ana? Eu gostava muito de ver a sessão que aí vem sobre o Carbon Neutral e, obviamente, a questão da Sustainability Return on Investment. Eu, em compensação, tenho outras 2 para propor. A Artificial Intelligence, com o nosso Manel Dias, com o professor Arlindo do Instituto Superior Técnico e com o Pedro Domingos, da University of Washington, e com o João Freitas, da Define AI. E também depois uma sessão específica sobre o Planetary Computer que nos chegou assim. Estou a passar aqui um bocadinho do tema, mas queria deixar só uma frase que a Metalik disse, e a Filomena vai-me perdoar, e que eu queria deixar aqui para deixar uma nota muito positiva de fecho. A Metalik, na sua biografia, explica que decidiu criar a sua primeira startup quando, em Nova Iorque, recebeu um postal de uma desconhecida num semáforo. E esse postal dizia o seguinte: whatever our wildest dreams may be, we are only scratching the surface of what's possible. O que, traduzindo para português, é: não interessa quão arrojados podem ser os nossos sonhos, estamos só a arranhar aquilo que é a superfície do possível. E, portanto, deixo esta nota positiva. Muito obrigado e muito obrigado, Ana. Obrigada a nós. Oh, Bel, essa frase é extraordinária. Vou tatuá-la na testa. Se calhar a testa... Não, mas é uma frase de facto extraordinária e muito inspiradora. Muito obrigada aos 2. Oh, Bel, permita-me roubar-vos mais um minutinho. Não respondam, porque eu sei que não. Mas que imagino que tenham uma agenda bastante complicada. Oh, Bel e Ana, vocês são... Estivemos aqui a ouvir-vos e, de facto, estas sessões de discussion, sei que concordam comigo, aliás, estavam exatamente no chat a dizer exatamente isto, deixo-vos também algum feedback de que estas sessões são ótimas para irmos buscar e fazermos ligações que, ao ouvir os keynotes isoladamente, às vezes não conseguimos fazer e, portanto, é ótimo ter-vos aqui para fazer estas ligações, ainda por cima as pessoas duas pessoas com a experiência e a carreira como vocês têm. Mas, Beliana, antes de ir embora, ia fazer só uma pequena...
não é um desafio, mas é só experimentarmos uma coisa que estava ali no chat e pensei, vou propor isto, que é duas pessoas, o Abel trabalha agora na Microsoft, a Ana na Galp, duas das maiores empresas em Portugal, dois cargos de extrema responsabilidade e, portanto, pensei, e o que é que terão em comum? O Abel e a Ana, pensei nisso, não respondam ainda. Rui, estamos prontos? Vejam o que eu fiz para vocês. Vamos tentar descobrir o que é em 1 minuto, prometo, porque tenho uma agenda complicada, já me disseram ali atrás. O que é que a Ana e o Abel têm em comum? Lança lá o desafio, Rui, se faz favor. Vamos a isto. Reparem, cá está. A Ana não olha assim para mim. A Ana já está a olhar para mim, a corar e a dizer, caramba, tenho tanto para fazer. A minha caixa de e-mails neste momento. E eu a perder tempo com isto. Vai ser a parte mais divertida do vosso dia, prometo. Não posso prometer. Mas então, é muito simples. A ideia é, vocês têm um copo de água aí ao lado, e então a ideia é muito simples, nem vou pedir muito. Vou fazer vamos perceber o que é que de facto possam ter em comum. Nós estamos a falar de futuro, aqui no Building the Future, e o que é que possam ter em comum no vosso passado. Imaginem. Se não quiserem responder, dão um golo de água, e eu calar-me-ei, dignamente, e passarei à frente. Que tal? Então... Ana, começo eu por si, depois falamos e vamos 1 a 1. Ana, alguma vez... esta veio do chat. Alguma vez... Não tem que responder se não quiser. Cantou num karaoke? Já. Já cantou num karaoke? Já. Abel, já cantou num karaoke? Já cantei num Bravo, karaoke. conseguimos. Primeira, logo à primeira. Espetacular. Incrível. Sai da frente, Maria Helena, a taróloga, que eu adivinhei logo à primeira. Isso foi espetacular. O que é que cantou? Lembra-se? Não me lembro, mas a sala ficou vazia. Duvido muito. Lembra-se o que é que cantou, Abel? Eu cantava o Delilah. Não é possível. É. Qual Delilah? So before you come to walk on the door, forgive me Delilah, de Tom Jones. Não estou a ouvir. Agora Jones. Não... do Tom Jones, claro. Não. Estava à espera que cantasse. Não. Mas por acaso estamos a... Ok, 1-0. Alguma vez... Só vou fazer 3. Alguma vez tiveram uma alcunha, mesmo em crianças? Ana, já várias. Teve várias também. Não diga qual. Já teve uma alcunha, Abel? É, confirma-se. Bravo! A segunda coisa em comum entre os dois. Maravilhoso. Qual era a sua, Ana? Lembra-se? Ui, tantas. Então escolha uma. Silveirinha é o mais comum. Como? Silveirinha. Silveirinha, querido. Sim, é o mais comum. É amoroso. Já tive muitas. Desde Dumbo a... Não! A Toca-Ontas. Como? Sim. Não é possível. E o Abel, lembra-se a sua? Sim. Qual? Não, quer dizer, o mais comum é becas. Becas? Sim. Claro, da Abel. Claro. Na Microsoft. Becas, está bom, becas. Partilhar, mas sim. Ainda lhe chamam becas? Ainda alguém lhe chama becas? É, confirma-se. De vez em quando. Caramba. Se eu lhe chamar becas, despede-me. Não, porque não posso ser eu. Se não, seria uma história diferente. Muito bem, vamos fazer só mais 2. Alguma vez, vou tentar esta, vou-me mandar de cabeça. Muito simples. Alguma vez nadaram no mar como vieram ao mundo? Abel? Não. Nunca? Ana? Que eu me lembro. Mas reparem que foi um gol. Não me lembro, não, Filomena, não. Passamos à frente. Alguma vez fizeram uma tatuagem, Ana? Não. Abel? Não. Mais uma coisa em comum, bravo! E finalmente, alguma vez na vossa extensa carreira, toda a gente começa em algum lado, não é? Alguma vez disseram uma mentirinha, por mais inofensiva que seja, ao vosso chefe? Abel? Então não. Que sinceridade! Ana? Essa não é difícil de responder. Também em comum. Abel e Ana têm tanto em comum e não sabiam. Já viram? Uma salva de palmas para o Abel e para a Ana, por favor, muito obrigada pela vossa gentileza e fair play. Agora sou eu que vou roubar o palco. Abel, esteja à vontade, o palco é seu. Porque uma das iniciativas de sustentabilidade, ou que toca à sustentabilidade que nós fazemos, é uma coisa que se chama Aliança de Parceiros Microsoft. Certo. E então eu fiz um acordo, não é? Porque eu tenho contactos aqui. E então eu fiz um acordo que vamos assistir à estreia do vídeo que extraordinário. Da Aliança de Parceiros Microsoft, porque faz um ano, hoje, que nós lançámos no último Building the Future. Muito bom! E, portanto, temos um vídeo com atores fantásticos.
fantásticos para partilhar em primeira mão aqui. Vamos embora? Vamos embora. Vamos poder ver agora? Soltem o vídeo, por favor. Desde 1990 que a Microsoft Portugal trabalha diariamente com os seus parceiros, lado a lado, para transformar a nossa economia, as nossas empresas e a nossa sociedade. É muito importante para nós que esta parceria seja mais do que apenas objetivos de negócio. Tenha também dimensões de valores, como competências digitais, diversidade e inclusão, sustentabilidade ambiental e responsabilidade e ética na inteligência artificial. Capacitar as pessoas e as organizações para serem mais, um mais que só é possível com os nossos parceiros. Um dos grandes objetivos desta aliança é que a inteligência artificial seja desenvolvida e implementada com a responsabilidade das pessoas que a criam. E desta forma desenvolvemos os processos de design de inteligência artificial de forma a que estas soluções, estes projetos sejam desenvolvidos de forma justa, responsável, de forma explicável e, obviamente, nunca esquecendo a ética. De 90% das funções na Europa exigirão competências digitais. Infelizmente, Portugal e as empresas europeias, mas especialmente as portuguesas, não estão ainda no processo de formação destas competências como deveriam. É exatamente neste ponto que a Aliança de Parceiros da Microsoft Portugal pretende consciencializar para a importância de desenvolver as competências digitais e levar novas skills aos parceiros para que estes sejam mais capazes de responder a estes desafios do mercado. Atualmente já estamos a trabalhar programas como o Upskill, o Job Pitch Challenge é um excelente exemplo também, e é com estas iniciativas que nós queremos continuar a trabalhar o pilar das competências digitais no âmbito da Aliança de Parceiros da Microsoft Portugal. A nossa indústria precisa refletir. E para tal, devemos continuar a trabalhar para melhorar a diversidade da força de trabalho tecnológica em Portugal. Por isso, como Aliança de Parceiros da Microsoft Portugal, queremos nos concentrar em processos de recrutamento, de retenção, de promoção mais inclusivos, para que todas as pessoas, independentemente da origem, da experiência, das preferências, estejam entusiasmadas por trazer o que elas são e dar o seu melhor trabalho. A crise climática é um dos mais urgentes desafios da nossa geração. Nesse sentido, a Microsoft anunciou recentemente o objetivo de chegar a 2030 com uma pegada de carbono negativa e até 2050 remover do ambiente todo o carbono emitido pela empresa desde a sua fundação em 1975. Para permitir o desenvolvimento de novas tecnologias, estabelecemos um fundo de inovação climática e adicionamos este compromisso de sustentabilidade porque acreditamos no poder da tecnologia para ajudar a proteger o nosso planeta e queremos apoiar os nossos parceiros e clientes a reduzir a sua pegada de carbono. É uma responsabilidade de todos e apenas juntos conseguiremos criar um futuro mais sustentável. Estamos muito orgulhosos de todo este trabalho que tem vindo a ser feito. Já temos dezenas de parceiros connosco a bordo desta iniciativa e em conjunto somos mais de 30 mil profissionais alinhados em valores e princípios para estes 4 pilares que nos regem. Portanto, a partir de agora o caminho é de continuação, é de crescimento, de trabalho lado a lado e por isso eu gostava de deixar um muito obrigada a todos os parceiros que já estão connosco neste percurso e desafiar todos os outros parceiros da Microsoft Portugal para se juntarem a nós nesta aliança. Bravo! E o mais extraordinário é que não estamos de facto a falar de atores, estamos a falar de grandes profissionais. Deixem-me só dizer que orgulho fazer parte de um evento, de uma empresa que pensa assim. Abel e Ana, muito obrigada pela vossa presença aqui. Nós vamos continuar. Eu vou só ali despedir-me. Passem o separador.